Atenção, região sul! 36ª Conferência de Escola Dominical, com o tema O Espírito Santo capacitando a Igreja para o ensino da verdade. 11 a 14 de julho de 2024, no Centro de Convenções de Florianópolis. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pastor José Wellington Costa Júnior, Pastor Nilton dos Santos, Pastor Josué Cipriano, Ronaldo Rodrigues de Souza, Pastor Elienay Cabral, Pastor Ezequias Soares, Pastor Douglas Batista, Pastor Clayton Pomerening, Pastor Alexandre Coelho, Professora Joane Bentes, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa, desde pastores, superintendentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 8 plenárias, 28 seminários, 14 workshops e diversas participações musicais. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Florianópolis. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana. Venha participar da 36ª Conferência de Escola Dominical, 11 a 14 de julho de 2024, no Centro de Convenções de Florianópolis. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. I'm so grateful to CPAD for translating some of my books into Portuguese for use in Brazil. I always love my time in Brazil, and I'm looking forward to being with you at the CPAD Theological Conference, the first one. So I encourage you to come. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 10. A realidade bíblica do Senhor Jesus Cristo. Prezados irmãos, prezadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Alexandre Coelho, comentarista da lição de jovens deste trimestre, e hoje nós vamos abordar a lição de número 10, cuja temática fala sobre a realidade bíblica do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de desafiar você a começar a sua aula perguntando especificamente aos seus alunos quem eles imaginam ser o Filho de Deus. Essa é uma pergunta muito importante, inclusive foi feita pelo próprio Senhor Jesus aos seus discípulos, quando ele se dirigiu a eles e perguntou-lhes: quem dizem os homens serem o Filho do Homem? E ali ele ouviu os discípulos falando sobre diversas possibilidades que as pessoas falavam e eles ouviam sobre quem era Jesus. Você pode usar essa mesma experiência na sua sala de aula e motivar os seus alunos não somente a participarem da sua aula, formando ali uma interação muito bacana, como também vai aproveitar esse momento para tirar deles aquilo que eles imaginam ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Naturalmente, o exemplo que eu citei mostra um pouco da estratégia de Jesus para fazer com que os discípulos falassem alguma coisa, e quando eles falavam, o Senhor Jesus pôde ali mostrar algumas peculiaridades do seu ministério. Então, é uma dica que eu dou para você começar a sua aula. O texto principal da nossa aula fala que, em Mateus capítulo 1, verso 21,
E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, esse é o texto que vai abrir inicialmente a nossa lição, é o chamado texto principal, que fala sobre o nascimento de Jesus, do Senhor Jesus Cristo. E o resumo da lição vai falar que o Senhor Jesus Cristo é o Deus Filho e somente o seu sacrifício na cruz pode perdoar os pecados. Essa é uma verdade bíblica, também é uma doutrina das Sagradas Escrituras dentro da teologia sistemática. E quais são os objetivos desta lição? Quando a gente fala sobre objetivos, nós estamos chamando a atenção não apenas do professor, mas também do aluno, para que eles compreendam a finalidade daquela lição. E qual é a finalidade desta lição sobre nós falarmos sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo? Primeiro, mostrar quem foi o Senhor Jesus. Segundo aspecto, saber o que os homens diziam ser Jesus. E, por fim, conscientizar os alunos e professores também de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é único, ou seja, não há outro igual a ele. A introdução da nossa lição vai falar que a percepção que se tem hoje acerca de Jesus vem sendo distorcida pelo pensamento humano, a ponto de considerarem Jesus como sendo um grande mestre moral, um judeu ilustre, um defensor das causas sociais ou até mesmo um louco, mas não o Messias, ou seja, aquele que Deus enviou para salvar a humanidade dos seus pecados. Ou seja, Jesus, na boca das pessoas, na opinião do senso comum, ele pode ser considerado uma série de coisas, ele pode ser adjetivado de uma série de nomes com diversas finalidades, mas nem todo mundo acredita que Jesus é o Salvador do mundo, o Salvador dos homens, dos seus pecados, ou seja, aquele que vai salvar os homens dos pecados que eles cometeram e fazer ali a reconciliação com Deus. Entretanto, nós sabemos que a Bíblia afirma que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus e de que forma isso afeta a minha vida. Então, é esse o aspecto da nossa lição. Nós vamos saber quem é Jesus e de que forma ter esse conhecimento precisa ser praticado por cada um de nós, alunos da escola dominical. O primeiro ponto da nossa lição vai fazer a pergunta: quem foi Jesus? Vamos começar então dizendo que Jesus estava com Deus. Quando nós dizemos isso, estamos falando, deixando claro que antes que houvesse a grandeza de medição que nós chamamos de tempo, onde contamos os dias, meses e os anos, Jesus já existia. Jesus, ele é nomeado por João como o Verbo. E diz João no seu evangelho que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, somente nesse versículo João já começa dizendo: no princípio o Verbo já existia, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, o aspecto da Trindade já é narrado por João quando ele se refere à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus, ele já existia com Deus no início dos tempos, antes mesmo que nós pudéssemos ter essa medição chamada tempo, onde nós contamos os dias, as horas, os minutos, antes que o tempo pudesse ser pensado, considerado, organizado, Deus já existia e com ele a pessoa do Senhor Jesus Cristo também já existia. Outra observação que deve ser levada em consideração dentro da nossa aula: a vinda do Senhor Jesus Cristo foi anunciada pelos profetas. Quando nós falamos sobre a vinda anunciada pelos profetas, nós devemos levar em consideração que os profetas comunicavam a vontade de Deus para as pessoas. Essa vontade ela poderia ser transmitida por meio de uma profecia falando sobre coisas que ainda iam acontecer. Outras profecias na Bíblia Sagrada, elas relatam coisas que estavam acontecendo. Há profecias que têm um alcance nacional, outras profecias tinham um alcance individual. Então, a Bíblia Sagrada é um livro que fala acerca da profecia. E quando nós nos referimos a isso, estamos dizendo que o Senhor nosso Deus
quando começou a anunciar o plano da salvação, ele deixou claro em diversos trechos inspirados na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus viria para salvar a humanidade. E essa mensagem foi trazida pelos profetas, aqueles a quem Deus escolhia para trazer esse tipo de mensagem. Para que ninguém tivesse dúvidas acerca da vinda do Messias, os profetas hebreus receberam revelações de Deus sobre a vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Se não houver revelação da parte de Deus, não há profecia. E foi por meio dessa revelação que o Senhor moveu os profetas para dizer as seguintes verdades acerca do Messias. Primeira verdade, ele seria nascido de mulher. Mas isso faz uma importância? Tem importância? Claro que sim. Há hoje uma série de heresias que se estabelecem em torno do nome de Jesus, e uma dessas heresias é dizer que Jesus ele não era humano, ou seja, que Jesus era um espírito que se materializou, mas ele não foi humano. Só que a Bíblia Sagrada deixa claro que Jesus foi um homem e ele nasceu de um parto de uma mulher. Paulo escreve aos Gálatas e diz que Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5. Ou seja, antes que alguém tente se levantar e trazer qualquer outro tipo de argumento, tentando dar a entender que Jesus não foi um ser humano verdadeiro, a Bíblia já nos mostra que o Senhor Jesus nasceu de mulher, filho de Maria. Ele não apenas nasceu de mulher, mas ele também nasceu dentro de um contexto histórico no universo judaico, que é debaixo da lei. No período em que a lei ainda vigorava, o Senhor Jesus nasceu. No século II da nossa era, uma heresia trazida por Manes dizia que Jesus não era humano, e sim um espírito que parecia ter corpo. Tal ideia contradiz o nascimento, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, pois se ele era somente um espírito, ele não poderia nascer, muito menos morrer ou também ressuscitar. Ou seja, já no início da era cristã, esse homem chamado Manes trouxe essa ideia, deixando ali a entender que Jesus era um espírito que tinha uma forma de corpo, mas ele não tinha realmente um corpo. E a Bíblia deixa claro que Jesus nasceu de uma mulher. Deus cumpriu os requisitos deste mundo quando trouxe Jesus para nascer através da serva do Senhor chamada Maria e para ser criado também pela família de José e Maria. Ou seja, Jesus teve um nascimento normal, não foi um espírito que encontrou um corpo, como algumas outras teorias querem dizer. Jesus nasceu de uma forma legítima, ele cresceu, ele teve fome, teve sono, teve cansaço, ele teve sede. Então, todos esses elementos comprovam a humanidade de Jesus. O segundo tópico da nossa lição é uma pergunta. Quem dizem os homens que eu sou? Lembra que eu comentei com você sobre a possibilidade de você fazer uma dinâmica na sua classe, justamente fazendo esse tipo de pergunta? O que vocês dizem quem é Jesus? O que as pessoas costumam dizer sobre a pessoa de Jesus? O próprio Jesus, como eu falei, ele trouxe essa pergunta para os seus discípulos. Essa pergunta foi feita, como eu disse, pelo próprio Jesus aos seus discípulos e ainda é válida para os nossos dias. Muito tem se debatido sobre a identidade de Cristo, pois ela mostra quem ele realmente é, tanto para cristãos quanto para aqueles que não creem nele. No século XX, um ex-ateu irlandês, professor de literatura em Oxford e Cambridge, chamado Clive Staples Lewis, proferindo a série de palestras pelo rádio aos seus contemporâneos, ele deixou claro ali não apenas essa pergunta, mas ele, quando ministrou no período da Segunda Guerra Mundial, o Clive Staples Lewis, ele também é conhecido como C.S. Lewis, ele ministrou pelo rádio aos ingleses no período ali da Segunda Guerra Mundial e ele fez algumas perguntas sobre Jesus. E após ler o Evangelho e ter aceitado a Jesus, Clive Staples Lewis ele decidiu
fazer uma perspectiva para mostrar aos ingleses quem era Jesus. E ele perguntou o seguinte: quem vocês acham que Jesus era? E as 3 opções de Lewis era que Jesus ou era um louco, ou era um mentiroso, ou ele estava falando a verdade, ou seja, que ele era realmente a pessoa de Deus. Aí entra essas questões que nós vamos abordar agora. Jesus era um louco? Essa seria a primeira opção do C.S. Lewis quando trazia essas orientações ali pelo rádio na época da Segunda Guerra Mundial aos irmãos ingleses. Ele dizia: seria possível que Jesus não fosse uma pessoa normal em seu juízo perfeito? Era uma possibilidade, né? Ele seria desequilibrado, alguém que acredita ser uma pessoa, mas é outra. Se tal opção fosse verdade, Jesus acabou pagando com a vida pelo seu desequilíbrio mental, pois dizer que Deus era, melhor dizendo, que se dizer que ele era Deus, fez com que ele fosse julgado e condenado à crucificação. Quando ele foi interrogado pelo sumo sacerdote se ele era realmente o Cristo, sabe o que Jesus disse? Marcos capítulo 14, verso 62. Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sob as nuvens do céu. Observe que diante dos seus acusadores, pronto para ser condenado à morte, Jesus, ele não retrocedeu naquilo que ele havia falado. Ele disse que ele era o Filho de Deus. Se nós pensarmos que uma pessoa pode ter um desequilíbrio mental, mas diante de determinadas situações onde ele vê que a vida dele corre perigo, ele pode mudar de ideia, a gente vai perceber que Jesus não era louco, porque aquilo que ele falou no seu ministério, até o final da vida, ele manteve. E claro, por manter esse posicionamento, identificar-se como sendo Filho de Deus, o que ele realmente era, ele pagou com a sua vida. Tanto que, se nós observarmos o Jesus dos evangelhos, veremos um homem equilibrado, paciente, firme diante dos seus acusadores. E ele era tão especial que até as crianças gostavam de chegar perto do Senhor Jesus Cristo, não é? As crianças chegavam perto dele e às vezes os discípulos tentavam ali não permitir que as crianças se aproximassem tanto, mas Jesus disse: deixe vir a mim todas as crianças, porque delas é o reino dos céus. Ora, uma pessoa louca, uma pessoa desequilibrada, geralmente ela afasta as pessoas. Geralmente as pessoas da sociedade têm receio de se aproximar de pessoas desequilibradas. Mas quando nós lemos os evangelhos, nós vamos perceber que as pessoas gostavam de se aproximar de Jesus porque viam nele uma pessoa que tinha algo diferente, e não era loucura. Vamos deixar isso aí claro, porque a loucura não combina com os sinais que Jesus fazia com seu caráter. A segunda opção seria: Jesus era um mentiroso? A segunda hipótese era que Jesus agiu de forma a enganar os seus ouvintes. Se isso for verdade, então ele atuou como um grande ator, pois tinha muitos seguidores que acreditavam nele. A questão é que não se pode enganar muito tempo uma grande quantidade de pessoas que o seguiam, que viam seus milagres e presenciavam os sinais que ele fazia. Então, Jesus teria condição de ser um mentiroso? Ou nesse escopo de pensamento seria possível classificar Jesus como um mentiroso? Se Jesus tivesse levado uma vida de mentiras, logo ele seria descoberto. Mas ele abominava a mentira e confrontava aqueles que a praticavam. Inclusive, Jesus acusou os religiosos do seu tempo de serem mentirosos e de se acharem filhos de Deus, mesmo com aquele comportamento. E ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus, ele abominava a mentira. Jesus nunca aceitou que houvesse mentira no seu contexto. Ele deixou várias vezes claro que o pai da mentira é o diabo. Então, não há conexão sobre essa possibilidade. Jesus sempre falou a verdade. E aí vem a terceira opção da pergunta que C.S. Lewis trouxe no período da Segunda Guerra Mundial para os seus irmãos ingleses. Jesus exerceu o seu ministério em uma cultura onde as pessoas estavam acostumadas e moldadas, ensinadas para crer em um único Deus. O tempo foi passando no exílio babilônico e esse exílio ensinou os hebreus a terem
a temerem, a adorarem realmente ao Senhor, porque até então, no período do exílio, o povo tinha idas e vindas no tocante à fidelidade de Deus. Muitas vezes faziam seus cultos a Deus por uma questão de obrigação, mas cultuavam postes ídolos, cultuavam demônios, cultuavam tantas outras coisas que tinham em mente, que eles inventavam, mas quando depois aconteceu o exílio, houve ali uma comoção dos homens e das mulheres, das crianças, e eles decidiram: precisamos manter a nossa fé. Então, eles haviam sido ensinados de que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E eles tinham esse tipo de orientação. Eles jamais aceitariam que um homem normal, um homem comum, pudesse dizer que era o Filho de Deus, a menos que ele desse prova das suas divindades. Ou seja, uma pessoa alega ser uma coisa, ela precisa provar o que ela é. Ela precisa dar mostras credenciais daquilo que ela está fazendo ou falando. Então, aquilo que ela pratica vai corroborar, vai referendar aquilo que ela está falando. Mas vamos lá, pelo poder do Espírito Santo, Jesus operou milagres, perdoou pecados, coisas que somente Deus poderia fazer. Quando lemos Mateus capítulo 9, versos 1 a 8, vamos ver a história do paralítico de Cafarnaum. Era um homem que não podia andar sozinho, não é? E ele foi levado pelos seus amigos para um local onde Jesus estava. O local estava cheio de pessoas, aqueles homens então, que eles subiram ali por uma escada que tinha naquela casa, eles desconstruíram o telhado e baixaram o amigo que eles tinham ali junto ao local, no centro da casa onde estava Jesus. E teve aquele tipo de situação, os líderes judaicos ficaram olhando e havia ali a expectativa que Jesus fosse curar aquele homem. E quando, Mateus fala isso no capítulo 9, versos 1 a 8, como eu mencionei, nós vamos observar que Jesus diz para aquele homem: os teus pecados estão perdoados. E logo, os doutores da lei que estavam presentes começaram a cochichar entre si: quem é esse que perdoa pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Havia uma lógica nessa colocação? Sim, porque os fariseus entendiam que se eu peco contra Deus, só Deus pode me perdoar. Se eu peco contra o meu irmão, só o meu irmão pode me perdoar. Então, quando uma pessoa chega e diz: eu te perdoo, os teus pecados estão perdoados, era como se ele estivesse ali se fazendo como Deus. Essa era a perspectiva que os fariseus tinham diante desse acontecimento. Mas Mateus fala que quando Jesus, conhecendo o pensamento deles, percebeu o que eles estavam falando, ele perguntou àqueles homens: o que é mais fácil fazer? Dizer a ele: perdoados estão os teus pecados, ou toma tua cama, levanta e anda? Era muito mais fácil ali fazer um milagre a olhos vistos, uma mudança na estrutura física daquele homem para que ele pudesse levantar e andar, ou fazer algo mais invisível como é o perdão dos pecados, algo que acontece, mas a gente nem sempre vê, né? Então, entre aquilo que eles podiam ver e aquilo que eles não podiam ver, Jesus disse àquele homem: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder no céu e na terra de perdoar os pecados. Aí ele se vira para o homem e diz: eu te digo, levanta, toma a tua cama e anda. E aquele homem levanta, curado e perdoado dos seus pecados. Somente Deus pode restaurar a saúde a uma pessoa. Então, são conjunturas, são contextos que a Bíblia nos mostra que Jesus mostrou ali também a sua divindade. Ele não negou e deixou claro ali que ele era o Filho de Deus com poder, não apenas para curar uma pessoa na frente de todo mundo, mas também para perdoar os seus pecados, não é? Só que, como eu disse ali, aqueles homens não sabiam que Jesus era Deus, e Jesus sabia ali daquela situação, e quando ele operou o milagre, Deus foi glorificado através daquele acontecimento. O terceiro tópico da nossa lição fala sobre por que Jesus é único. Primeiro, só ele pode nos trazer a salvação e nos transformar. Isso deve ser trabalhado na nossa classe de escola dominical? Sim, porque salvação e transformação só o Senhor Jesus pode fazer.
O apóstolo Pedro, ao ser interrogado pela liderança judaica sobre um milagre que fizera pelo poder do Espírito, falou àqueles homens a respeito de Jesus, a quem eles crucificaram, dizendo que ele havia ressuscitado e tinha sido o quê? Honrado por Deus. E essa salvação é a salvação que transforma o ser humano. Quando a gente vê esse aspecto, devemos levar em conta o seguinte: Jesus sabia da nossa luta neste mundo para nos mantermos fiéis diante de Deus. E ele sabia que as forças espirituais da maldade seriam opositoras das pessoas que aceitam a Jesus e que desejam ter uma vida realmente que agrada ao Senhor. Jesus sabia de tudo isso, ok? E aí ele nos concedeu o Espírito Santo, como diz João 14,16, para que o Espírito Santo, habitando em nós, possa nos auxiliar nessa tão árdua tarefa de andar de acordo com a vontade de Deus, de andar de acordo com o padrão de Deus para a vida que Ele reservou para cada um de nós. Tá? Só para a gente perceber, por exemplo, essa questão da transformação. Pedro foi um pescador da Galileia que seguiu Jesus e, por amor dele, transformou-se num líder cheio de poder na igreja em Jerusalém. Paulo, que era um perseguidor de cristãos antes de conhecer a Jesus, foi para um determinado local onde ele iria ali perseguir cristãos, encontrou-se com Jesus no meio do caminho e teve a sua vida também transformada. Ou seja, toda pessoa que tem um encontro com Jesus, ela passa por um processo de transformação, porque ela não pode ser a mesma pessoa. Por isso que nós cremos que a salvação, ela não apenas faz com que estejamos reconciliados com Deus, mas ela também transforma o ser humano num homem melhor, numa mulher melhor, num jovem melhor, numa criança e adolescente melhores também. Concluindo a nossa aula, não se pode pensar no cristianismo sem a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a origem da fé cristã. E nosso destino eterno repousa justamente nas mãos dele e da obra que Ele fez na cruz para nos salvar. E também devemos levar em consideração como é que agimos diante do que Ele disse, de tudo que Ele falou, pois por mais que isso pareça exclusivista aos olhos das pessoas do mundo, ou seja, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa declaração é uma declaração digna, é uma declaração verídica, e por mais que seja, como eu disse, exclusivista, alguém pode dizer: todos os caminhos levam a Deus. Não, Jesus deixou claro que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí entra a questão, talvez você tenha na sua classe algum aluno que ainda não entregou sua vida a Jesus. E aí vale a pena você perguntar a ele se ele não deseja aceitar Jesus nesse momento. O caminho que nós tomamos na nossa caminhada vai nos levar a um destino específico. Se você toma um caminho, uma estrada, para ir para a região norte da sua cidade, você não vai chegar na região sul, porque é o caminho que determina o local da sua chegada. Jesus deixou claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se alguém quisesse chegar até Deus, tem que ir por Jesus. Talvez em dias como o nosso, onde há várias possibilidades sendo apresentadas de se aproximar de Deus, alguém pode dizer: eu não concordo com Jesus sendo o único caminho. Talvez essa pessoa realmente não queira concordar, mas ela não pode mudar a realidade do fato de que somente podemos nos aproximar de Deus através da pessoa de Jesus. Que Deus possa abençoar grandemente a sua aula, te dar sabedoria e graça para falar acerca da pessoa de Jesus e abençoar também os seus alunos. E faça o possível para trazer um apelo ali na classe Escola Dominical. É possível que na sua classe esteja frequentando algum jovem, alguma jovem que ainda não teve a experiência da salvação, que ela está frequentando a igreja porque ela foi convidada, porque ela gosta do convívio com as pessoas, mas ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus. Aproveite essa lição para perguntar se ali alguém deseja aceitar Jesus como seu Salvador e ter a sua vida transformada. Deus abençoe grandemente o seu ministério. Está todo mundo participando. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou a professora Cileia Chiquini.
E eu tenho um convite muito especial para você que leciona na EBD. No período do dia 11 a 14 do mês de julho, na cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, ocorrerá a 36ª Conferência de Escola Dominical promovido pela CGADB e também CPAD. Neste evento, estarei palestrando sobre os seguintes temas: formando professores de surdos na igreja e também sobre o tema Histórias Bíblicas para Pessoas Especiais. Conto com a sua presença. Participe deste maravilhoso evento e tenha certeza, Deus tem uma palavra linda para os nossos corações. E até o dia 11 do mês de julho. E que Deus te abençoe.